A LAF empata fora de casa contra a Assoeva, estreia de Liga Nacional. A gente fala também do jogo que foi o debut na Série Ouro da LAF, jogando contra a equipe de Guaíba, uma vitória por 3-1. Também tem Lajadense, que está se preparando para um momento histórico, porque vai enfrentar aí o Bragantino lá em Bragança Paulista. Tudo isso e muito mais nessa edição que está iniciando ao vivo pela TV Univates. Já sabe, em 30 segundos, tá no ar, tá em jogo. Pelo canal 15 da NET Lajeado, ao vivo para todo mundo via internet, univates.br/TV em HD. A TV Univates te leva a mais uma edição do Tá em Jogo ao vivo, como eu já comentei. Hoje o assunto volta a ser pauta do Tá em Jogo, a LAF e também o Lajadense, porque tu já vai ver aí na nossa câmera aberta os convidados dessa noite, além do meu... O cara tá cada vez mais bonito, agora de branco, então, tá extremamente elegante, Felipe Schmidt e também meu amigo Gasparotto, nosso presidente do Lajadense, Mário. Bom, hoje esse programa que vai falar aí sobre a LAF, sobre o Lajadense, a gente vai estar repercutindo o empate, aliás, que foi agorinha, acabou o jogo entre a equipe da Assoeva e a LAF, estreia da LAF na Liga Nacional, um momento que todo mundo estava aguardando tanto. E já tem mais jogo vindo de gauchão na metade da semana contra o Atlântico de Erechim. Tem jogo depois na sexta-feira, estreia na Liga aqui no Complexo Esportivo, na sexta-feira contra Tubarão, que perdeu, aliás, foi patrolada pela equipe da CBF, né, Felipe? A gente vai falar sobre isso e muito mais nessa edição que está começando. Não te esquece nossos canais de interatividade. youtube.com/TV Univates, tem lá o facebook.com/TV Univates. Tu ainda pode ligar para cá no 3714 7034, só não vai ligar cobrar, o resto tá valendo tudo. Começando essa edição de segunda-feira, que aliás, Felipe Schmidt, seja bem-vindo ao Tá em Jogo, falar sobre um empate entre a Assoeva e a LAF nesse momento, estreia de Liga Nacional. É ou não é um bom resultado? É um baita resultado. Boa noite aí para a galera que está em casa, para o presidente Mário, nosso amigo Gasparotto. Eu acho que é um resultado que dá muita moral, né, Marcos? Porque se criou uma expectativa em cima da Liga Nacional, né? E a gente, às vezes, entende que sempre os outros, né, pela experiência, pelo tempo de liga, daqui a pouco o time iria encontrar dificuldades. Não que não vá, vai perder, vai empatar, vai ganhar, o que é normal, é do jogo. Mas se criou uma expectativa, né, em cima do time da LAF. Agora, a confiança, ela existia, porque já havia 2 confrontos contra a equipe da Assoeva, que é uma equipe que é parâmetro, sim, de Liga Nacional. Ela não é uma equipe que simplesmente participa da Liga. Ela foi quando participou na primeira, na segunda edição, e ali na frente tentar observar o que queria acontecer, que é mais ou menos o discurso hoje da direção da LAF, né? Agora a Assoeva não, é uma equipe que nem se cogita ela não estar entre as 14 melhores. A Assoeva já faz o investimento para estar entre as 14 e a partir daí buscar inclusive o título da competição. Então a gente teve na Copa dos Vales um bom parâmetro, que era a Assoeva, né? E das 3 partidas em que as equipes se enfrentaram, né, teve 2 empates, que foi no caso de hoje também, e uma vitória. Isso mostra o quê? Que não foi daqui a pouco um jogo onde a LAF levou sorte ou algo assim, não. Foram 3 jogos, então a gente tem aí um bom exemplo do que o time vai proporcionar daqui para frente. Vai ter equipes, logicamente, mais fortes que a Assoeva, né? Agora vai ter equipes bem inferiores também, pelo que a gente conhece, né? Eu acompanhei até hoje uma das partidas, o Jaraguá jogando contra o Joinville, quer dizer, alto nível, né? Uma competição fortíssima, o que há de melhor aí no nosso futsal. Então, um grande resultado, eu te diria, para dar confiança e uma credibilidade boa aí nesse trabalho que está sendo desenvolvido pela LAF. Um negócio bacana é que quando enfrentar Jaraguá, por exemplo, nosso conhecido Lacerda, de tantos outros jogadores, acredito que o Lacerda com certeza vai relembrar dos momentos aqui na LAF, o próprio Giba, né, que foi comandado pelo Lacerda. Enfim, tem assunto hoje nessa edição, porque a gente vai estar falando de LAF, como eu comentei, vai falar de Lajadense, e um dos caras que está sempre cobrindo a LAF, Lajadense, Amador, o cara é quase onipresente, onipotente, onisciente, é quase uma divindade. José Roberto Gasparotto, o cara que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu nunca tinha visto isso, Felipe. Tu vai lá no Clube 7 de Setembro, tá o Gasparotto. Tá o Gasparotto. Aí tu dá uma meia horinha, faz uma matéria.
Tá lá o Vai Gasparotto. lá no outro clube, tá lá o Gasparotto. Aí tu saiu de lá, tá lá no Amador, tá lá o Gasparotto. É um negócio impressionante. Seja bem-vindo, meu amigo José Roberto Gasparotto, o cara que hoje tá com uma camiseta também bonita pra caramba. Seja bem-vindo a mais uma edição do Tá em Jogo, cara. Valeu, Marcos. Valeu, Filipinho, Mário. A gente tem feito uma correria geral aí para poder estar presente em todas as competições. Lá pelo Jornal Informativo a gente tem a responsabilidade de fazer as matérias do tiro e caça, do 7 de setembro, do futebol amador. E dentro das possibilidades a gente também faz o trabalho da LAF e do Lajadense. A LAF, né, que montou um grupo de jogadores aí que me surpreendeu nos jogos. Eu tive assistindo na Copa dos Vales, onde a gente conquistou o título, jogadores que nem o Gessé, o Jones, o Tininho, mais o Silva, são jogadores assim que vão dar bastante alegria. Como o Filipinho falou há pouco, 2 empates e uma vitória diante da Assoeva, que era uma equipe que sempre conseguia nos vencer, e agora, com esse grupo de jogadores, está tendo bastante dificuldade de dar alegria lá para o torcedor, como foi o caso de hoje. Saímos na frente, tivemos o Tininho abrindo o placar, né? E depois sofremos a virada lá, através de 2 vacilos. Eu estava escutando na Rádio Independente e ainda conseguimos, né, através do Lucas, um empate. Então, um grande resultado. Agora jogamos, né, pela Liga contra o Tubarão, que tomou uma surra, como tu falaste aí, para a CBF, 6-0. E antes disso, então, vamos jogar novamente o Gauchão contra o Tubarão e vamos contra... O jogo mudou agora é contra Ibirubá. Ibirubá. Acif, né? Acif, Isso. E vamos seguindo, né? E o Lajadense a gente também está na torcida aí agora, né? Copa do Brasil. Esperamos que o Lajadense confirme, né, a vitória que fez aqui no jogo de ida e nos traga essa alegria para nós darmos seguimento aí esse trabalho que a gente vem realizando. Pois é, presidente Mário Dutra, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom poder falar sobre o Lajadense. Aliás, falar do Lajadense no momento que acabou um campeonato gaúcho, mas tem a continuidade de uma Copa do Brasil. E aí já se começa a projeção de um possível novo adversário, ou por enquanto o foco é todo, obviamente, no Bragantino. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Boa noite, Marcos. Obrigado, né, mais uma vez por estar aqui com vocês, na presença com o Felipe, com o Gasparotto aí, né. E a gente, assim, terminou um gauchão com a cabeça erguida, vamos dizer. Nós fizemos o nosso papel, né, que a gente gostaria de ter ido melhor, né, o objetivo sempre é esse, mas a gente conseguiu ir bem, novamente, se manter na elite do futebol gaúcho, que é muito importante também, e com uma posição bem melhor, vamos dizer, né, porque o nosso objetivo já era, nesse momento, até o jogo contra o Pelotas, tentar chegar mais, tentar classificar entre os 4, né? Por detalhes não conseguimos, a gente sabia que se errasse poderia acontecer o que aconteceu e tivemos falhas, né? E não conseguimos recuperar e acabamos ficando fora. Mas agora focamos novamente, né? Esquece o passado, vamos pensar em gauchão só no próximo ano, que acredito que vai ser um gauchão cada vez mais difícil, né? E mais competitivo. Esse foi um dos últimos que eu vi, eu acho que nos últimos 10 anos, um dos melhores que teve em matéria de classificação dos times e a disputa que aconteceu. E a tendência do gauchão vai ser essa, cada vez ficar melhor. Inclusive na parte de baixo da tabela, né, presidente? Que é o que a gente já comentava antes e já falou em outras edições do Tá em Jogo. Ninguém imaginava no início de competição que o Caxias ia cair, né? Com certeza. O Caxias foi a grande surpresa, né? Nós falamos, assim, dos times que a gente imaginava, das equipes que poderiam cair, né, que haveria possibilidade pelo trabalho que vinham fazendo, e aquelas que poderiam ir melhor. E realmente aconteceu e o Caxias foi a grande surpresa, né? Mas aí entra uma questão de gestão, de administração, de toda a história que está acontecendo no Caxias, né? Então, hoje, agora para frente, eles têm um grande problema para resolver. E nós estamos focados, né? Voltamos agora a focar aqui no jogo de quinta-feira,
né? É um jogo muito importante para nós, né? E só focar nesse jogo. O adversário, se nós passar, vamos pensar depois de quinta. Aí, sexta-feira, começamos a pensar. Mas primeiro nós temos que pensar no adversário Bragantino para poder superar esse resultado lá, o mínimo garantir esse empate lá para se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, que é muito importante para nós agora nesse momento. E nós somos um único time do interior que está, né, nessa competição. Tirando a dupla Grenal, né, é o Lajadense hoje que já tem sua história dentro da Copa do Brasil e nós queremos marcar essa história conseguindo passar de fases agora. Pois é, uma coisa, Felipe, que a gente já comentava nas outras edições do Tá em Jogo, que na realidade o futebol é gestão, né? O futebol se profissionalizou de uma tal maneira que existe aquele amor à camiseta, existe até certo grau, existe aquela vontade de torcedores empurrarem o time, e tem um exemplo do Brasil de Pelotas que conseguem essa façanha de empurrar o grupo cada vez mais, mas o futebol é cada vez mais gestão. O Caxias é um exemplo disso que a gente já conversou em outros momentos, da maneira negativa, e dá para de repente pegar o Lajadense como um exemplo positivo. Porque se a gente for analisar aqui próximo, Santa Cruz está quase caindo para uma terceirona. O Avenida despencou para a segunda. O Santa Cruz a gente estava vendo agora e está com 2 pontos na divisão de acesso. A gente tem o Guarani que tenta, mas também nunca consegue voltar a uma elite. O fator do Lajadense, se o time do Vale do Taquari e agora de toda essa região, se a gente for pegar até o Vale do Rio Pardo, conseguir se manter, e não só se manter na elite, como o presidente falou, mas sempre brigando, isso é um ponto que mostra que, na verdade, existe gestão e um profissionalismo, né, extra-campo também. O Lajadense é uma grande referência hoje em todo o estado, né? Aonde a gente vai, o presidente sabe, é citado, né? Claro que dentro de uma situação onde a gente entende até onde o Lajadense pode chegar, né? Mas eu entendo que o Lajadense rompeu aí algumas questões bem importantes, Marcos, entre elas ter a capacidade de ser uma equipe com organização, né, que hoje no interior é muito difícil. A gente sabe que fazer futebol no interior é muito complicado. A gente que viajou em todos os estádios, né, o Grupo Independente, através da Tropical e da Rádio Independente, a gente esteve em todos os estádios e a reclamação é muito grande, né, por parte de todos os dirigentes, que está difícil, que está complicado, o futebol não está sendo fácil de fazer. E a gente sabe que no Lajadense também é difícil. Mas eu vejo o presidente Mário chorar pouco. Aliás, eu vejo os integrantes não ter essa mesma atitude. E a gente sabe que não significa que não tenham dificuldades. Não, muito pelo contrário. Daqui a pouco está sofrendo até mais que outros. Mas o Lajadense sempre trabalhando, né? Está sempre trabalhando, né, nessa situação. E hoje o Lajadense ele se estabilizou, né? Porque uma coisa é você, daqui a pouco, subir para a primeira divisão. Aí você faz um ano positivo, permanece na primeira divisão, no outro ano cai, né? E aí o clube não consegue se estabilizar. Hoje o Lajadense é um clube estabilizado, hoje o Lajadense é uma referência em todo o estado e ele já está se tornando referência rompendo as fronteiras do estado, né? Porque a gente ouve falar muito do Lajadense. Até ontem no Alfredo Jaconi, a gente esteve lá para fazer a cobertura de Juventude e Grêmio, o Lajadense foi citado de novo, porque todos os clubes do interior estão reclamando. Aí se falou muito da estrutura do Alto da Puso, né? Que a federação não dá condições. Aí já, não, só um pouquinho, lá nos corredores, tudo isso, não, é só um pouquinho, o Lajadense construiu um estádio novo, né? Claro, são situações diferentes, né? Cada região com a sua característica, né? Cada negociação dentro daquilo que é possível, mas o Lajadense hoje é uma referência. Então, o que dá tranquilidade hoje. É claro que uma equipe, por exemplo, o Caxias, né? Ninguém esperava que no início da competição fosse cair, né? Mas acontece. Pode acontecer isso? Pode. Só que hoje, pela organização do Lajadense, eu não me arrisco a dizer que o Lajadense entra num campeonato gaúcho hoje para brigar para não cair. Não, o Lajadense hoje é uma referência para se tornar aí talvez a quarta ou a terceira força do estado e tem capacidade para isso. Eu acho que quem ficou devendo foi o torcedor, com todo respeito a ele. Eu acho que esse ficou devendo bastante para o clube. Mas aqueles que trabalham em volta, né? Porque o presidente Mário está aqui, porque se a gente abre a sala de troféus lá, a gente não precisa ficar falando aqui. O Lajadense ganhou absolutamente tudo no ano passado. Por quê? Porque mostrou que entre as equipes do interior, hoje é a mais organizada. E quando veio o Campeonato Gaúcho, alguns detalhes, né? Juventude, o Ipiranga que permaneceram na frente e o Brasil de Pelotas pela sua tradição. Agora, a organização, tanto é que o Lajadense está aí, Copa do Brasil e Série D no segundo semestre. A gente vai voltar a falar sobre isso no segundo bloco, até porque, Felipe, eu também quero discutir essa questão, sabendo também a opinião do Gasparotto com relação à LAF, porque agora a gente começa uma Liga Nacional no Complexo Esportivo e como o torcedor daqui a pouco acabou, não digo falhando, mas não esteve presente em grande parte dos momentos onde o Lajadense precisou,
falhou, já vou falar. Nesse momento, a LAF, será que isso vai acontecer ou não? Bom, isso é assunto para depois do intervalo, também tem matéria completa, justamente da vitória sobre 3-1 sobre a AGF de Guaíba na estreia da Série Ouro da LAF aqui no Complexo Esportivo. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com mais Tá em Jogo ao vivo pela TV Univates. Segundo bloco, meu querido, final de semana foi o seguinte, a LAF enfrentou a AGF, time que estava estreando na Série Ouro, e aí foi campeã da Prata, muitos achavam que poderia ser mais fácil para a LAF, não aconteceu isso. No final veio uma vitória da LAF, tu vai ver agora na matéria, mas o primeiro tempo foi complicado, então dá uma olhada como é que terminou, 3-1 para a LAF, mas teve aí um rolo, que loucura, que baita jogo, dá uma olhada. De um lado, a LAF, atual campeã da Copa dos Vales. Do outro, a campeã da Série Prata, a AGF. Jogo de estreia. E quem começou foi Lajeado com chute de Edson. 16 minutos e na roubada de Marcelo Giba, Tininho pifado encobriu Vinícius, mas ela acertou o travessão. 13h39 do escanteio, que parecia improvável, aconteceu. Num baita chute, Bruno pegou na veia. AGF 1-0. Hora do empate no contra-ataque de Lucas para Thiago, de Thiago. Agora com 6h55 para o fim da primeira etapa, de Jones para Thiago, Vinícius de novo. 1h52. Mão na bola ou bola na mão? Isso aí é ou não é pênalti, seu juiz? Na velocidade de Bruno pela esquerda, Gessé não alcançou ele e Chico salvou a LAF. Quando virou, aí sim, mudou tudo. Outro jogo. Primeiro com 30 segundos da querida rolando quase da LAF. Então brilhou Ed Show. 1 minuto depois do quase, o tal quase virou gol. Edson, tudo igual no Complexo Esportivo da Univates. Lucas ganhou na raça, na vontade, se desenhou o gol e na hora H o mesmo Lucas não conseguiu guardar. Depois, Edmar girou e bateu. Susto, a LAF dormiu e quase o segundo de Guaíba. Adriano tentou. Jones na finta, chute, Vinícius estava lá de novo. Faltava 6h38 para o fim, quando o Adriano correu, se esticou todo e cruzou. Gessé artilheiro fez 2-1. Tem disciplina tática, consegue complicar qualquer jogo. E no primeiro tempo foi isso, mas aí no segundo tempo a gente conseguiu impor mais nosso ritmo e a bola entrou. E com 3 minutos do apitaço final, Silva na jogada conhecida como dedão na bola, pro fundo da rede. Fim de papo em Lajeado, a LAF de virada 3, AGF de Guaíba só 1. A gente sabia que para igualar com eles a gente tinha que ter muita vontade. Como a gente é o campeão da prata, a gente tinha que ser um time de Série Ouro com pegada de prata. A gente não aguentou, né? Os caras estão bem fisicamente, né? O time deles é muito bom, muito bem treinado pelo Giba. Aceleramos um pouquinho a nossa posse de bola e conseguimos virar o placar. Então foi um jogo onde eu fiquei feliz com a produção ofensiva da equipe, não com a eficiência, mas sim com a produção. No momento que nós tivemos uma posse de bola um pouco mais acelerada, conseguimos botar o adversário. E do outro lado tem um adversário que é trabalhado muito bem pelo Sanhudo, que é um técnico aí que vem procurando seu espaço, e marcou num quadrante, numa linha defensiva. E isso dificultou um pouquinho porque nós não tínhamos o passe acelerado. Então cada um que ficava com essa bola perdia 1-2 segundos. E no momento que nós aceleramos, nós conseguimos botar nosso jogo em prática e conseguimos fazer o resultado. Esse aí é o jogo do final de semana, como a gente já falou antes. Agora, pouquinho tempo acabou a Soeva e a LAF 2-2 lá no ginásio poliesportivo, no Parque do Chimarrão. Pessoal, a gente estava falando antes justamente sobre essa questão da torcida, da influência para empurrar o lajadense nos jogos, a própria questão da renda e como gerir futebol através da busca por torcedores. Como é que fica agora a LAF? Porque a gente tem o início de Liga Nacional, um patamar tão grande como a Copa do Brasil,
são jogos difíceis, de nível nacional, onde o torcedor precisa empurrar, não pela questão só de ver o adversário, que vai ser legal ver um Falcão, óbvio, todo mundo quer ver, mas tem que empurrar a LAF todas as partidas. Se no Lajadense aconteceu, e a gente sabe que daqui a pouco não tem todo aquele volume que a gente espera no estádio Alviazul, será que na LAF vai ter? Bom, eu já quero... Se antes eu critiquei um pouquinho, né, o torcedor do Vale do Taquari, no sábado foi bem positivo a resposta da torcida, porque a gente teve 430 pagantes. É um número bastante significativo, porque a gente faz uma análise em relação aos públicos do ano passado e a gente tinha aí 200, 300 pessoas num público total. A gente só teve 430 pagantes, então talvez aí cerca de 600 pessoas estiveram no último confronto da LAF. Então isso é importante. Primeira rodada do estadual e um público assim já é positivo. E eu entendo, Marcos, que isso já é um reflexo da Liga. Eu entendo que na sexta-feira aqui a gente vai ter um grande público. Eu não consigo ver menos de 1000 pessoas no ginásio, né? Que eu ainda acho pouco, né? Mas é um número assim que pelo menos eu entendo que menos do que isso não pode ter, né? Hoje a gente viu lá o Jaraguá, que é o maior campeão da história da Liga, o ginásio completamente tomado lá pelo torcedor. Claro que também envolvia um clássico, era contra o Joinville, né? Mas eu acho que o torcedor precisa dar uma resposta positiva. E vai dar, porque foi assim com o Bira, né? Numa Liga Nacional, acho que o torcedor naquele momento entendeu o recado, lotou. É verdade que o torcedor também é movido pelo que o time apresenta dentro de quadra, né? O Bira, no último ano da Liga, acabou até terminando em último lugar. E a gente observava no início da competição, ginásio cheio. E no final, pouca gente. Por quê? Porque também você não quer ir lá ver o seu time daqui a pouco sofrer, né? Então, o resultado ele faz muito parte disso, né? Mas eu acredito que o torcedor já entendeu o recado da Liga. Mas mesmo concordando contigo com essa questão de que o torcedor... tudo bem, ninguém gosta de morrer sendo espancado ali, apanhando de adversário. É nesse momento também que o torcedor tem que comparecer, né? Porque se tu não consegue, na verdade, mover teu time nas horas difíceis, só ganhando aí é muito fácil também, né? Mas a gente está numa região bastante exigente, né, Marcos? Então, mas títulos tem. Não, tanto claro a LAF como o Lajadense. Mas é uma característica diferente. O pessoal até às vezes fica bravo comigo com as minhas opiniões, mas é do jogo. A gente tem uma região que exige muito e quando tu dá aquilo que eles mais ou menos entendem, algum motivo eles vão arrumar para não ir no jogo, né? O estádio Alviazul é longe, o Beira-Rio e a Arena é perto. Não, é só um pouquinho. Tá? Essa quilometragem aí não tá bem... O valor do ingresso também deve ser parecido, né? Porque... então aí o ingresso lá é 100 o mais barato, né? Lajadense aí... Acho que o ingresso mais caro que teve foi R$40 a Copa do Brasil, mas dentro do gauchão ficava em 30, 20, né, mano? Mais ou menos nessa faixa etária. Então, adianta. É uma situação onde a gente precisa mostrar pro torcedor qual é o tamanho que as instituições atingiram. O Lajadense hoje, ele tomou uma proporção muito grande, né? Até estamos falando, eu não sei, porque o Mário até acho que está fechando esse ciclo, pelo menos como presidente, né, Mário? E já está se falando até em substituto. Mas houve zum, né? Principalmente na capital, que o Lajadense estaria vendendo a sua vaga para a Série D para o Novo Hamburgo. Não sei até que ponto isso existe, ou da onde surgiu isso. Eu sei que da boca dos dirigentes do Lajadense eu não ouvi. Mas esse não é um passo que o clube pode dar, né? Aí tu tá retrocedendo. Quer dizer, tu vender a vaga, aí tu mostra que tu tá sendo pequeno, né? O Lajadense não, acho que ele tem que encarar. Agora, eu sei também e acompanho o que é o sofrimento para você botar, principalmente num segundo semestre, né? Onde a verba diminui, não tem cota de TV. Então, tem uma série de coisas que é difícil. Mas esse passo da dificuldade, ele tem que ser dado. O Lajadense, de um segundo semestre, onde as dificuldades acontecem, é que ele sobressaiu sobre todo mundo e papou tudo que tinha para papar, né? Então, eu acho que a grandeza os clubes estão mostrando, tanto o Lajadense como a LAF agora numa Liga Nacional, que foi um passo ousado da turma da LAF também. Não é uma situação fácil, mas eu acho que a galera ainda não entendeu muito o tamanho do que isso atinge e a repercussão que teve, né? Hoje se falou em rede nacional da LAF várias vezes, e quantas vezes a cidade de Lajeado foi citada. Quer dizer, eu acho que é um motivo de orgulho, né, para todo mundo. Pelo menos eu vejo assim. Gasparotto, e aí, tu acha que torcedor comparece? Olha, Marcos, com relação à LAF, né,
a diretoria da LAF, ela se preparou antes da competição, venderam uns kits aí com ingresso, camiseta, proporcionou assim uma diversidade para trazer um público maior. Então isso talvez já se refletiu agora na estreia do Gauchão e com certeza vai se refletir também nos próximos jogos, né? Então, com relação ao Lajadense, eu estive em muitos jogos ali, acompanhando ali, mas a gente também teve o azar de muitas partidas, o tempo não colaborou. Tivemos muita chuva, né, nos jogos, e o fato já de ser um local um pouco mais distante, o torcedor tem que ir de carro. Nós não temos, assim, para a grande massa, não tem uma logística, uma estratégia de ir de ônibus ou algum outro, assim, transporte coletivo. Então isso prejudica, né, um público maior. Mas, aos poucos, eu acredito, né, que o Lajadense agora, com essas conquistas, com todo esse trabalho que vem sendo realizado, eu acho que o torcedor vai dar uma resposta maior. A gente tem que acreditar e também pensando que a direção também, ela pode também fazer um trabalho, né, de aproximação maior com o torcedor, proporcionando assim um ingresso um pouco mais barato em determinados jogos para trazer o torcedor, ou também com relação à família, paga uma pessoa, aí o filho, a esposa não paga. Então tem que se criar algumas alternativas para trazer o torcedor. Mas o Mário, né, que está lá como presidente, pode responder melhor com relação a isso, com relação ao Lajadense, né, Mário? E aí, Mário? Com certeza. Essa dificuldade a gente sempre vai enfrentar e até mesmo porque é uma questão de consciência, né? Eu considero isso uma questão de consciência. Vamos citar até o próprio exemplo da LAF, o próprio torcedor, né? Eu tenho uma consciência, o próprio kit que a LAF desenvolveu, que foi um trabalho muito bom, né? Eu comprei o kit da LAF, eu vou nos jogos da LAF, mas a hora que eu vou nos jogos aqui, eu vou comprar um ingresso e vou pagar esse ingresso. Porque eu sei como é do outro lado, eu sei da dificuldade que é. Então, essa consciência nós temos que ter. E, infelizmente, ainda nós não temos uma maturidade de torcedor para isso. O torcedor, muitas vezes, ele quer o ingresso pela metade, ele quer o ingresso de graça, só que no final do mês tem que pagar a conta, né? Ele quer o espetáculo, ele quer o show, mas tu tem que pagar a conta, né? Aí, muitas vezes, tu faz um show grande de outro tipo de show que não é futebol caro, nós já tivemos essa experiência no Lajadense, dá 10 mil pessoas dentro do estádio, né? Tem um jogo contra o Internacional, contra o Grêmio, em Porto Alegre, quantas pessoas saem daqui? Hoje, numa rádio de Porto Alegre, eu vim escutando, eles, por coincidência, falaram esse mesmo assunto, da questão dos clubes do interior, né? Tem mais torcedores de dupla Grenal e menos dos clubes locais, e isso cria dificuldade para os clubes. Nós temos aqui, o pessoal reclama muito para mim, como bem o Gasparotto colocou, da distância. A torcida do Brasil de Pelotas, lá no jogo contra nós, botou 5 mil pessoas, 5.500 pessoas, 60 quilômetros da cidade. Não, e eu te diria mais, Mário. Né? Se o Lajadense tivesse feito a campanha melhor do que o Brasil, traria o jogo para o estádio Alve Azul. O lado oposto, eu te garanto que estaria completamente tomado pelo torcedor do Brasil. Quer dizer, e aí a gente está botando aí 5 horas de viagem, né? Com certeza, nós fizemos esse debate lá no campo lá, porque ia acontecer o seguinte, nós ia ter aqui em Lajeado mais torcedor do Brasil de Pelotas do que do Lajadense. Isso iria acontecer, com certeza, pela quantidade de pessoas que vêm de lá, pela essa doação que eles têm pelo clube. Acredito e sonho ainda com isso acontecendo no Lajadense, né? Mas vai demorar, é uma transição grande. Eu me sinto um pouco frustrado por causa disso, porque com todos os títulos que nós temos, com tudo que nós conseguimos dentro do clube, a gente não conseguiu ter uma referência de torcedor na região ainda. Isso não é bom, não considero bom, porque isso é uma sustentabilidade. Eu cito como exemplo, e já citei, tanto o Brasil de Pelotas como o São Paulo do Rio Grande, são exemplos de torcida. Eu não sei como eles fazem lá, mas se eu tivesse a metade da torcida que eles têm, nós estaríamos com certeza dando risada.
E a questão da Série D, eu acho que isso aí é um blefe, ou um boato, uma coisa qualquer, né? Mas do Lajadense não tem nenhuma intenção disso. Eu te diria que seria um atraso muito grande, seria quase que jogar tudo no lixo, né? Porque nós estamos muito perto e um passo de uma Série C. O Lajadense está com uma maturidade para ir para uma Série C. E nós temos uma boa base, temos jogadores bons e temos atletas que querem ficar com nós para conseguir chegar numa vaga da Série C. Então isso é importante. O assunto tá muito bom, daqui a pouco continua, porque depois desse intervalo tem mais, tá em jogo, não sai daí. Olha, o negócio aqui vai pegar fogo, eu tenho uma pergunta fantástica pro presidente, daqui a pouco, depois do intervalo. Terceiro bloco do Tá em Jogo, mandando um abraço para a galera que tá assistindo, aliás, um abraço para a galera da LAF, presidente Alexandre, que estava há pouco falando com ele no telefone. Foi tudo tranquilo lá, Felipe, graças a Deus, né? Bom, Pelo né? menos quanto à segurança... Eu acreditava exatamente nessa postura aí, né, por parte. Eu acho que a briga aconteceu, a gente lamenta, né? Eu acho que quando parte para a briga todo mundo perde a razão, né? Aí não interessa quem começou, quem terminou. Claro que daí tem aquele ato de tu te defender e aí a confusão aumenta, né? Em vez de tu te defender, aí é que o bicho pega. Mas é uma liga nacional também, né, Marcos? Aí o pezinho tem que estar mais atrás, porque... Não tem como esculhambar, né? Se acontecesse 1/8 do que aconteceu em Teutônia, estavam os dois times eliminados, principalmente Venâncio Aires, né? Então, eu acho que a competição é diferente, a postura é diferente, a mentalidade é diferente, mas eu não acreditava em outra situação, senão isso. Eu acho que teve há pouco tempo aí a decisão da Copa Fernandão, Lajadense e Guarani, teve toda a rivalidade, mas foi muito legal, né? A gente via os torcedores de Lajeado comparecerem, até em bom número em Venâncio, e na hora de ir embora, a galera de Venâncio agradecendo lá a presença, vieram aqui, foram bem recebidos. Eu acho que é por aí, né? Mas, claro, tomou uma proporção muito grande a rivalidade entre a LAF e a Soeva. Mas tomara que o jogo de hoje, né, eu acho que ele determina bastante coisa aí que pode ser de forma civilizada, sem problema nenhum, porque são duas grandes equipes e prometem uma grande competição. Aliás, amanhã tem matéria completa no Jornal da Univates desse empate aí entre a LAF e a Soeva, nas imagens do meu amigo Ezequiel Susba, com um abraço para a galera da Aplauso Produtora. Presidente, a pergunta: como é que o senhor virou presidente e por que virar presidente de um clube que a gente sabe que teve muitas dificuldades em determinado momento, que chegou a fechar as portas? Um clube que foi desacreditado por muitas pessoas. Depois o Nilson virou presidente, teve o acesso. Um momento que o Lajadense realmente precisava se manter entre os melhores, o senhor foi lá e abraçou a causa. Agora o Felipe comentou justamente da questão de uma sucessão, daqui a pouco uma substituição na presidência do Lajadense. Mas por que e para que virar presidente do Lajadense, Mário? Ainda eu me pergunto, né? É uma questão assim, ó, tudo começou, né? O Lajadense, a recuperação do Lajadense, depois de estar todo 11 anos, né? Ficou fora do futebol profissional, praticamente 11 anos foi, né? Acho que foi, né, Gaspar? E numa conversa com o Nilson me convidou para uma conversa lá na casa dele, na época, assim, em 2008, por aí foi, mais ou menos. Fizemos uma janta, reunimos umas pessoas lá, que são a maioria que está na diretoria, e decidimos tentar recuperar o Lajadense, colocar o nosso trabalho lá para fazer essa recuperação. E de lá para cá tivemos sucesso só, né? Só conseguimos, o Nilson fez um trabalho muito forte em questão do estádio, né, para se construir esse estádio. É uma marca muito importante que fez, que hoje nós somos, em matéria de estrutura, somos os melhores do estado, do interior do estado principalmente, e eu acho que é o melhor, até pelo que os próprios atletas, todo o pessoal que vem para cá é encantado com as nossas estruturas. Então se fez todo esse trabalho e chegou o momento também que o Nilson queria ficar fora, né? Já achou que precisava descansar também, porque dá um envolvimento muito grande. O pessoal não tem a noção do que tu te envolve durante uma semana, durante o final de semana com o futebol. E se tu não te envolver, as coisas não acontecem. Infelizmente, elas acabam não acontecendo. Chegou o momento dele, né, conversamos e na conversa, não, tá, eu assumo, não,
tínhamos conversado com outros para assumir, uns não quiseram, eu digo, não, então eu vou, né? E a gente ficou naquele compromisso de um ir, voltar, fazer novamente um trabalho, e acabei assumindo, né? E aquele negócio, como tu é presidente, tu tá na frente, né? Tu que dá a cara para bater, vamos dizer assim. Então, tu tem que fazer um trabalho, eu considero que tu tem que dar um pouco mais de si para fazer um trabalho melhor. Eu sempre citei que no próprio segundo semestre de 2012, né, eu mesmo fui muito criticado e fiquei praticamente sozinho por não jogar aquele semestre. Mas eu já estava pensando no objetivo lá de fazer um bom trabalho em 2013. E conseguimos, tivemos sucesso com isso. Né? Se fez um trabalho planejado, fomos vice-campeão gaúcho, né? Já nos deu um título muito interessante para o Lajadense. Né? No próximo ano, em 2014, não fomos tão bem no Campeonato Gaúcho, mas nos conseguimos manter. Quando decidimos também jogar a Copinha, né, eu até numa conversa com o Everton, eu digo, Everton, vamos fazer um time para chegar. Porque se nós chegar, nós temos vaga. Já tinha tido a experiência de estar na Série D e na Copa do Brasil. E eu digo, a Série D dá para nós chegar. Dá para nós conseguir alguma coisa. E Copa do Brasil dá um resultado financeiro bom para o clube se tu passa de fase. É muito importante nisso. Tem que pensar nisso. Vamos montar um time para... O Everton diz, não, vamos jogar com a gurizada. Eu digo, não vou jogar com a gurizada. Vamos montar um time que dê para nós chegar. Porque geralmente o pensamento barato, é esse, né, presidente? É ser um laboratório para o gauchão. Exatamente. E eu acredito muito tu criar essa base dentro do clube. E hoje nós temos essa base dentro do Lajadense. O Lajadense é um time que para as próximas competições ele não precisa trazer muito jogador. Ele já tem uma boa base. E o jogador, ele quer ter segurança, o atleta quer ter segurança, ele quer ter seu salário em dia. E hoje ele tem aqui. E isso acontece no Lajadense. Então isso é importante. Conseguimos fazer esse trabalho, chegar, foi o resultado que deu. A consequência dos outros títulos vieram do primeiro projeto, né, que se fez. O pessoal às vezes já me disseram, foi sorte. Eu digo, não, sorte talvez tenha sido o primeiro título. Os outros foi competência mesmo de todos no processo, porque se conseguiu isso, se traçou objetivos para conseguir. Né? Então isso nos satisfaz o trabalho, nos deixa satisfeito pelo trabalho que aconteceu. Né? Eu não sou um cara vaidoso, né? Não tenho essa vaidade das coisas, mas queria fazer um bom trabalho dentro do Lajadense. E a gente amadureceu muito isso aí também e contribuiu muito profissional para a gente conseguir colocar aquele conhecimento que tem dentro de um clube, de uma gestão profissional. Nós não fizemos muito milagre, só fizemos isso. Profissionalizamos. Né? Aí a coisa funciona. Se tu achar as pessoas certas para o lugar certo, é que nem a empresa. O clube é que nem a empresa. Funciona, vai funcionar, vai dar resultado. A gente está vendo ali várias imagens, quando o senhor está falando, presidente, do Lajadense nessa temporada. Dá para se dizer que toda a sua fala com relação ao tempo à frente do Lajadense, olhando essas imagens, a gente está encerrando um ciclo com o senhor à frente do clube ou ainda não? O Mário continua com o Lajadense? Não, o Mário não continua como presidente do Lajadense. Em julho, a eleição no final de junho, eu acho que eu não sei bem a data certa, né, eu não vou concorrer novamente à presidência, né, mas a gente já está vendo a questão da substituição, está bem alinhado. Eu vou continuar no Lajadense, né, mas vamos dizer como um palpiteiro, né, como um torcedor, né, mas em consonância com a diretoria que está por vir também. Porque eu acho que é importante esse trabalho também. É importante a continuidade do clube. Nós não podemos pensar num clube, o Mário saiu, agora não é isso. E não vai acontecer isso. Eu sempre digo, a instituição fica quem passa as pessoas. E nós temos que pensar assim, né? Temos que pensar para frente assim. E um grupo de atletas para chegar no nível que o Lajadense chegou, e aí eu posso dizer que foi uma coisa que eu aprendi muito a trabalhar, tu tem que ter um grupo de pessoas bons. Às vezes não atletas craque. Né? Encher de craque lá que não vai resolver o problema. Mas se tu formar um bom grupo, que a coisa ligue, tu chega em qualquer lugar no futebol. É um bom técnico, um bom goleiro começa um bom time. Já é o primeiro passo. Depois tu vai ajeitando, né? Como diz assim, no andar da carruagem as melancias
vão sentando, né? acomodando. Vão se acomodando. Então é esse trabalho que tu tem que fazer. Conseguindo fazer isso, com certeza vai ter sucesso. E como eu disse antes, o Lajadense está num amadurecimento muito bom, que a tendência é só manter e crescer, entendeu? É um clube financeiramente administrável, né? E tem que ter um pouco mais de apoio do torcedor, que é o que falta. Se não tivesse apoio do torcedor, pô, nós fizemos um dos melhores clubes, como o Felipe falou, se não o melhor em crescimento e uma terceira força aí do Estado. Né? O Lajadense tem essa condição para isso. Eu acho que dos últimos anos aí foi o Clube Gaúcho que mais cresceu, mano. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, porque a dupla Caju meio que estagnou. Aliás, o Caxias regrediu, né? Está numa Série B hoje. O Juventude é uma gangorra, né? O Brasil é aquele... Também. Altos e baixos, né? Então, eu acho que o Lajadense hoje é o clube mais regular entre as equipes do interior. E como tu citou antes, assim, deixa nós muito satisfeitos, todo mundo, quando tu vai fora. Tu sabe, a gente ouve isso aí, o pessoal só elogia pro Lajadense, só elogio. Então isso é bom, isso é sinal que o trabalho está funcionando. Tanto da imprensa fora, tanto da imprensa da capital, sempre existe. Os caras conhecem o trabalho que está. E eu nunca escondi nada, mostro as coisas como são, né? Mostro o que acontece. Então, que o legal é o seguinte, que a gente viaja muito também com a dupla Grenal, né? E por todo o estado, né? E por todo o Brasil também, mas aqui, logicamente, que o Lajadense ainda dentro do estado é o que repercute mais. E é impressionante, né? Porque como os dirigentes, a própria imprensa de outros locais, né? O pessoal lá de Pelotas também sempre vem nos perguntar, mas qual é a fórmula mágica lá do seu Dutra, né? O Nilson até hoje é lembrado, o seu Giovanella, o Everton, né? Até pela história que também teve dentro de campo. E aí a gente tenta explicar do nosso jeito, mas eles não conseguem entender muito, né? Como o Lajadense atingiu esse patamar, né? Sabendo que às vezes o próprio torcedor não apoia muito, né? Então a gente tenta explicar do nosso jeito, né? E eles realmente ficam revoltados com a presença do público, né? Não dá para entender. Aí é o ponto que eu ia chegar. Como é ruim também, ao mesmo tempo, saber que o Lajadense está indo bem, é ouvir de torcedores de outra cidade, mas eu vou no estádio Lajadense é como jogar na minha casa, porque ninguém grita. Então, na verdade, existe sim, por um lado, a questão de que o Lajadense cresceu, amadureceu, mas eu acho que esse é um dos grandes pontos. É a questão do torcedor amadurecer como torcedor, ele virar um cara que não é aquele cara corneteiro, né? Eu tô dizendo aquele cara que critica pro bem, critica vendo o que precisa. Hoje o torcedor da Soeva, pelo que a gente ouvia na transmissão da Independente, fazia isso. No momento que precisou ali, meio que deu uma falada para os jogadores, na hora que precisou apoiar foi, gritou de novo e incentivou o tempo todo. E isso é importante, porque tu não pode simplesmente receber o São Paulo de Rio Grande, o Brasil de Pelotas, o Caxias, o Juventude na Arena Alve Azul e ouvir o torcedor gritar mais que o torcedor do Lajadense, aí só um pouquinho, né? E a gente sabe que existe essa paixão que move o torcedor. A LAF já faz mais isso. Responde melhor para o torcedor. Agora, o Lajadense, esses dias até a Luana, que é a assessora de marketing lá do Lajadense, me falava, ao meu lado ali, eu tirando umas fotos para o informativo, ela me falava, mas a torcida aqui não responde, fica quieta. Eu acho que é uma questão assim, ó, e te digo mais, não só ela não responde muitas vezes, é uma questão ainda do pessoal pegar aquele embalo, mas ela se torna muito crítica quando tem a falha. Eu te digo sinceramente, já aconteceu isso, e eu tenho um certo receio às vezes, quando diz assim, vamos fazer uma campanha forte para o torcedor vir. Eu digo, tá, nós lotamos o estádio e nós cometemos um erro. Aí a pressão cai. Né? E o jogador sente lá dentro isso aí. Porque aí vem a pressão cobrando, né? Cobrança, porque o atleta que era o melhor passa a ser ruim para o torcedor. E é assim, o torcedor pensa assim. Quando ele está de fora, ele tem o direito de pensar isso, né? Mas culturalmente nós temos que mudar isso aqui no Vale. Nós temos que mudar porque é importante para uma sustentabilidade de um clube. Mas, por um outro lado, é tão satisfatório, vamos dizer assim. Tipo, agora nós saímos fora do Campeonato Gaúcho, mas eu só ouvi elogios na rua, do nosso torcedor. A gente sabe, tu sabe, o Felipe sabe também, qual é os torcedores que estão lá. Nós já decoramos, né? Todos os jogos, porque sempre é o mesmo torcedor, aquele que gosta. Lá um jogo um pouco maior que vai mais alguém, mas sempre estão lá ajudando. Tem uma situação, Mário, que eu consigo observar bem no torcedor do Lajadense. O Lajadense, ele é adorado por todos. Todo mundo gosta do Lajadense.
Quando tu vai o Gasparotto é prova disso. Tu vai no 7, vai no Tiricaço, o Lajadense está jogando, bem, todo mundo cara. quer saber como é que tá o Lajadense, quanto é que tá, quanto tempo verdade. tem de jogo. Todo mundo quer saber do Lajadense. O que tá faltando é essa coisa de daqui a pouco pegar o cara e botar lá E dentro do levar lá. estádio. Né? Faltando a Essa é a química. dificuldade. É que eu já sei o que é o problema. Vocês não podem falar quanto é que tá o jogo. Quando chegarem no clube, todo mundo já querendo saber, tu diz, não, tem que ir lá. Aí o cara Mas é pega isso, é e isso. vai lá. Todo mundo gosta do Lajadense. É uma torcida que tem um carinho muito grande pelo clube. Né? E tanto é que quando chegou nas decisões, o torcedor foi. Mas ele tem que entender que ele precisa ir um pouquinho antes já, né? Para dar esse auxílio financeiro. Porque se o Lajadense tivesse uma média de público que tem hoje um Brasil de Pelotas, olha, Mário, dá para botar mais uns 4, 5 jogadores de alta qualidade aí. Eu no grupo. daria assim, ó, eu te digo assim, se hoje nós já estivéssemos num patamar aí de uns 1.500 a 2.000 sócios, nós já estaríamos com outro nível de pensamento de trazer atletas para o Lajadense. Talvez pensasse até em trazer Sandro Sotile. Esse é assunto para o próximo bloco. Não sai daí, daqui a pouco tem mais, tá em jogo. Último bloco do Tá em Jogo nessa segunda-feira, falando muito sobre o Lajadense, que aliás tem um jogo importantíssimo nessa semana, e eu já vou fazer a pergunta direto para ele. O cara que quando vem aqui sempre tem respostas diretas nas minhas perguntas. Gasparotto, quanto é que é o jogo Bragantino e Lajadense? Quanto? Quanto? 1-0. Pro? 1-0 Lajadense. Temos que apostar na vitória, porque o Bragantino vai ter que sair para o jogo porque precisa vencer. O empate não leva ele para frente. Então, vão abrir espaço. Agora, com a saída do Gilmar, eu acredito que o Ramon vai entrar de titular e vai explorar os contra-ataques com a velocidade e a gente vai acabar vencendo lá com um gol do Ramon, 1-0, fechando a conta. Bom, eu sei que, na verdade, quando a gente começa a falar do Lajadense aqui, o assunto vai longe, tem mais aí uns 7 minutos e meio desse bloco. Eu tenho uma pergunta para fazer para o presidente Mário, mas eu vou fazer ela para o Felipe também. Vocês se dividem para responder. O Ramon, hein? Aí muito se falou, Ramon é jogador de 45, de 90 minutos. E essa é uma pergunta cruel, né? Porque o cara é intenso, joga bola, mas rendeu melhor entrando no segundo tempo. E aí? Agora ele é a alternativa para 90 minutos, né? Eu acho que é a melhor peça que o Vink tem hoje e eu acho que ele já deu mostras que ele pode jogar. Ele fez um partidaço contra o Juventude quando iniciou o jogo. Contra o Passo Fundo, ele destruiu a partida aqui e começou o jogo. Então, claro, pela característica dele de ser um jogador de explosão, às vezes os caras já têm dificuldade de achar ele no início do jogo. Quando ele entra descansado e os caras cansados, aí a gente vê lá em Erechim que quando ele botou na frente, nem o faro dele não sentia. Quer dizer, é uma característica que facilita e o Vink... Ramon que ele resolve. E o Vink entendia dessa forma. A gente viu aqui ele entrar, por exemplo, nos 45 minutos finais contra o Cruzeiro de Porto Alegre. Fez a jogada do gol e depois marcou o dele. Ele entrando inteiro, ele fica extremamente superior aos outros. Mas ele pode jogar os 90 minutos, não há nenhum problema quanto a isso. Ele já demonstrou isso em meio à competição. E aí, Mário? Eu te diria assim, o canal não pega lá em São Paulo, né? Eu vou entregar o ouro pro bandido o pior muitas é que vezes. Pega pela internet, mas eles não estão vendo, fica tranquilo. Eles devem estar olhando já como é que vai ser a Série A2 no ano que vem. Como a gente acompanha mais o dia a dia, né? E tá sempre conversando com o técnico e essas questões todas de atleta. E às vezes até mesmo a cobrança, tu tem que fazer o próprio torcedor entender, né? Porque ele nos cobra lá em cima quando passar, por que o fulano tá jogando? Por que o fulano isso? Por que o fulano assim? Então tem todo um esquema tático do próprio treinador, né? Para desenvolver e até mesmo para surpreender o adversário. Olha esse gol aí, né? Então assim, o Ramon, ele é um jogador intenso, ele é muito intenso, né? Então, claro, ele é um jogador jovem, um jogador que está amadurecendo bastante. Mas ele hoje, ele é o fato novo nosso, né? Pode não ser daqui mais um tempo, né? Mas ele é o nosso fato novo, entendeu? Se o Vink precisa mudar um jogo... É o recurso, né? É o recurso que nós temos hoje.
É o Ramon. Não é que ele não seja um titular, ele é um titular. Ele não está entrando ali porque ele está como um fato novo. Quando ele entra, e quase sempre entrou bem, e ele pega o adversário cansado, eu jamais quero ser um zagueiro para jogar contra ele. É muita porque velocidade. é muita força, é muita velocidade. Então isso faz a diferença hoje. Nós estamos trazendo alguns reforços já para a Copa do Brasil, né? E alguns reforços pontuais que vão ajudar, entendeu? Então, isso a gente precisa para ter, porque senão não adianta. O Gilmar está saindo, né? Nós precisamos repor. Tá, tem o Ramon hoje, não sentiríamos tantas dificuldades. Mas qual é o outro fato que nós temos para mudar o tipo de jogo, se tiver? Como que o Vink vai fazer? Eu tenho que dar essa opção para ele. Não tem muito, né? Eu tenho que buscar, pegar o Thales, vamos buscar, vamos atrás e vamos ter que achar. Para esse confronto da quinta, não tem mais a possibilidade, Mário, de alguma coisa diferente? Não, tem. Até, para te falar a verdade, até não informo aqui porque eu vim direto em Porto Alegre praticamente e não consegui conversar com o Thales, mas teria um atleta que era para se apresentar hoje e eu acabei não conversando com ele para ver se ele confirmou mesmo, se apresentou, porque às vezes tu sabe como é que é, ainda não estava assinado, que a gente já queria ver se ele estava, já conseguia botar que posição no presidente? Sistema atacante. Atacante. Manda um WhatsApp aí, pergunta pro Thales como é que E aí a gente define já e a ideia ela já está no jogo agora, entendeu? Então, essas questões aí que seria importante, porque se é um jogo importante para nós passar. A gente tentou outros nomes já que estão prontos no gauchão e que estavam jogando, jogaram e terminaram agora. Mas alguns importantes, interessantes, a gente não conseguiu. Se criou até uma expectativa no cambalhota, mas ainda não deu a resposta. Não deu a resposta ainda, mas acredito assim, ele tem um potencial muito grande. Só que acontece o seguinte, nós passando agora, que vamos passar quinta-feira, nós temos uma folga maior para adequar esses atletas, ou trazer atletas para dar essa opção para o treinador. Bom, tem um minuto para encerrar o programa, homem. Pode o Mário, o Gasparotto também acompanhou o jogo contra o Bragantino, né, Gaspar? A gente estava junto olhando a partida. O Bragantino caiu, mas o Campeonato Paulista é muito forte, Marcos. E podem os dois não concordar. Tecnicamente, eu achei o Bragantino até superior ao Lajadense. Pelas peças, pelo investimento que tem. Nos envolveu o primeiro tempo. E pelo que a gente observou, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, a gente até viu que o Bragantino deu uma segurada, daqui a pouco ele se atrapalhou. Quando ele viu o Lajadense virou o jogo, ele não teve mais força para reagir. Então, tecnicamente, o Lajadense enfrenta um time muito difícil de ser batido, principalmente jogando lá na Dia Bichedi. Então, vai ser uma tarefa complicada, mas a gente tem que acreditar. Repete o nome do estádio do Bragantino de Nabi Abichedi. Rapaz do céu, o negócio vai ser complicado. Presidente Mário, obrigado pela presença, boa sorte para vocês, que dê tudo certo lá em Bragança Paulista e a gente possa estar encarando os próximos adversários aí e dando só notícia boa do Lajadense. Obrigado a vocês mais uma vez, né, pelo convite, né, por estar aqui com vocês. E agradecemos mais uma vez e sempre que necessário vamos atender os convites de vocês. Tá certo, valeu, obrigado, Mário. Gaspa, valeu. Quanto é que dá pro Lajadense agora lá, então, 1-0? 1-0 e fazer um apelo pro torcedor. Gol de quem? Do Ramon, né? Gol do Ramon. Fazer um apelo pro torcedor e ir até assistir a LAF e também o Lajadense na próxima fase agora, que o presidente nos assegurou que vamos estar na próxima fase. Tá certo, valeu, Gaspa. Obrigado. Até o churrasco lá na tua casa no final de semana. Felipe, valeu, obrigado. Até a próxima, meu. Valeu. Galinhada, então? Deixa eu mandar um abraço para Clair Gerhardt, tá sempre nos assistindo, viu? Ah, tá. Então um abraço para dona Clair. Pra ela, a dona Clair. Só para dona Clair, tu vai mandar abraço hoje? E que sabe fazer uma galinhada. Só a dona Clair tu vai mandar abraço? De primeira. Não, para todo mundo que estava nos acompanhando. Então tá bom. Então, nada especial, então, ali da dona Clair? Não, tudo certo. Tá, beleza, então. Tá encerrado mais uma edição do Tá em Jogo. A gente volta segunda-feira que vem ao vivo pela TV Univates. Amanhã tem reprise de manhã às 11h30 e na quarta às 9h30 da noite. Até segunda-feira que vem, tomara com notícias boas do nosso esporte aqui do Vale do Taquari. Valeu, tchau.